Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam estudando, que vocês consigam organizar todas as ideias, ter ânimo, ter força para fazer aí muitas questões. Eu espero que tudo dê certo, galera. Professor Heisen aqui trazendo mais um conteúdo muito bacana de literatura. Hoje nós vamos falar sobre o gênero dramático, né? É aquele estudo daqueles gêneros literários que nós conhecemos, né? Que basicamente são três. Nós temos o gênero épico, nós temos o gênero lírico e temos o gênero dramático. E hoje nós vamos falar desse texto, galera, que é utilizado para ser interpretado, né? Quando foi que surgiu, qual é a história e por que a gente escreve, para que a gente escreve esse tipo de texto, tá bom, galera? Então esse texto aqui a gente já começa o nosso estudo já sabendo de uma coisa, galera. Esse é um texto que deve ser utilizado para o teatro, para a interpretação, beleza? Então já fica de olho no nosso slide e vamos começar a nossa aula, meus queridões, olha lá. Então a gente tem aqui o gênero dramático, né, gente? E nós sabemos que é um gênero, como eu falei, que serve para ser interpretado. E ele faz parte desses três, desse grupo dos gêneros literários aí, galera. Ele está aqui, ó. Nosso estudo está aqui, certo? Se você puder dar pausa nesse vídeo aqui e já começar a fazer algumas anotações, por exemplo, um mapa mental, pode ser muito interessante para o seu estudo também. Por quê? Porque você poderia fazer aqui no centro, certo? Fazer um círculozinho no centro, escrever aqui no meio os gêneros literários, puxa uma linhazinha aqui, aí você vai ter o gênero lírico, por exemplo, certo? Puxa outra linha aqui, você vai ter o gênero narrativo, beleza, meus queridões, ó? Depois você puxa outra linha e você vai ter o gênero dramático, certo? Logo abaixo vocês podem fazer aí, certo? Façam uma anotação, né, que vai lembrar rapidamente qual é a palavra que representa esses gêneros literários aí. Então nós temos aí primeiro o gênero lírico, que é a expressão de sentimento e emoções, geralmente em poemas, tá, galera? Então músicas, poemas, esse gênero que fala muito de sentimento, muito de emoção ali, de como eu estou, aquela subjetividade, aquela linguagem muito cheia de metáforas e tal, falando de como eu vejo o mundo, você já fica ligado que é gênero lírico, certo? Depois a gente tem o gênero narrativo, certo, meus queridões? Que de fato vai falar de narração de fatos, acontecimentos. Então você tem as novelas, vocês têm os contos, vocês têm as fábulas, vocês têm os romances, tá? São esses gêneros aí. E depois nós temos aqui o gênero dramático, né, galera? Que são textos feitos para serem encenados em teatro, interpretados. Por exemplo, quando a gente tem o alto, né, os altos, a gente tem aí o alto da Barca do Inferno, por exemplo. A gente pode ter também aí, para citar como exemplo para vocês, também o Alto da Compadecida, né, galera, que é um gênero aí novo aí relativamente aí da nossa produção, né, da nossa dramaturgia, digamos assim. E qual é a origem, né, galera, do gênero dramático aí, meus queridões? Para começar, é muito antigo, tá? Isso aí é uma obra que atravessa aí milênios, né? A gente está falando ali da Grécia Antiga, né, gente? E era uma tradição que surgiu ali como uma forma de celebração e catarse, beleza? Então o que é celebração e catarse, galera? Catarse é quando você encontra uma maneira de dar escape, de sair ali, de expressar toda aquela emoção, todo aquele sentimento que às vezes está acumulado, digamos assim. Tá bom, meus queridões? E aí o nascimento do teatro grego que nós conhecemos, tá, galera? Ele basicamente a gente teve aqui, ó, Sófocles, né, meus queridões, lá de 496 a 406 a.C., que é o autor de Édipo, rei de Antígona, obras-primas da tragédia grega. A gente tem aqui também Eurípides, né, que escreveu Medeia, explorando as paixões humanas de forma revolucionária. E a gente tem aqui Ésquilo, né, gente? Nós estamos falando aí, galera, de obras muito antigas, tá? Que foi considerado ali o pai da tragédia, o autor de Auresteia, beleza? E aí, meus queridões, a gente tem aqui, tá tranquilo, tá massa isso aí, esses três aí especificamente eles não caem em prova, porque aí a gente tá falando do princípio, né, galera, do início de tudo, né, mas o que cai em prova necessariamente? Quando você faz a análise, quando você faz a interpretação daquele texto, né, o que está relacionado ali, o que você pode tirar, né? Se for Pais UNB, por exemplo, a gente sabe que é uma banca um pouco mais conteudista,
né? Então eles podem trazer fragmentos do texto ali, certo? E pedir para que você classifique se qual texto, a qual desses gêneros literários ele pertence. Se é um gênero lírico, gênero épico, gênero dramático, beleza? Então vamos ficar de olho nisso, tá, galera? E dando continuidade aí, a gente falou também sobre o poder das emoções, né, galera? A catarse, né? Então, olha lá, o que é a catarse? Para os gregos, o objetivo maior do teatro era provocar catarse na plateia. Uma palavra grega que significa purificação ou libertação emocional, como eu falei para vocês no início da aula, né? Assistir a uma tragédia, o espectador sentia medo, compaixão pelos personagens e, com isso, experimentava uma espécie de alívio emocional profundo, como se, ao ver o sofrimento no palco, o público pudesse processar suas próprias angústias. Então, a catarse ela pode ser entendida como aquela liberação emocional, certo? Quando você percebe ali aquele sofrimento, toda aquela dor que as personagens muitas vezes ali estão vivendo, certo? Ela é como se fosse, ao presenciar, ao assistir aquilo, uma espécie de trabalhar as emoções, né? Uma maneira de botar para fora, né? Tanto é que depois de uma peça, depois de uma tragédia, digamos assim, tragédia a qual eu me refiro dentro do gênero dramático, a gente vai entender do que se trata, as pessoas sentiam aquela leveza, certo? Sentiam aquela leveza, aquele sentimento de purificação emocional, né? Não por acaso, tá, galera? É como, sabe quando você tem aquela sensação assim de explosão emocional e que depois daquela tempestade, depois daquele descarrego, digamos assim, você sente até um certo alívio? Então, é sobre isso. Tá bom, meus queridões? Então a gente tem aqui, como nós sabemos, quando a gente estuda os gêneros literários, que o primeiro cara a analisar, a classificar, a descrever e teorizar os gêneros literários foi justamente Aristóteles, certo, gente? Beleza? Então vamos lá, meus queridões, espero que vocês estejam entendendo o que é catarse, né? O surgimento aí do gênero dramático e, afinal de contas, quais são as características desse gênero, né, galera? Então, como a gente sabe, né, meus queridos, como o gênero dramático é pensado para o palco, ele possui uma estrutura, isso aqui é importante, e linguagem bem distinta dos outros gêneros literários, tá, galera? Então, é claro, né, ele vai possuir algumas características, né, que são, por exemplo, as rubricas, as didascálias, né, que são instruções para os atores seguirem, para o elenco seguir ali quando eles estiverem interpretando, além também de ter as marcas com as falas das personagens, né, galera? Mas vamos aqui, meus queridões, olha lá. As marcas nos gêneros dramáticos, nós temos aqui diálogos ou monólogos, tá, galera? Então as falas dos personagens são o motor do texto. Os diálogos movem a ação. Os monólogos revelam a interioridade de um personagem. Já caiu em questão assim, galera, por exemplo, né, tinha um trecho lá de um gênero dramático, né? Claramente quem estudou esse conteúdo sabe. E aí ele pedia que a pessoa classificasse, né? Se aquilo era um conto, se aquilo era um texto narrativo qualquer, ou se era um gênero dramático. Quem não estuda esse gênero literário sabe que não vai lembrar o que é gênero dramático, certo? Mas claramente tinha lá, por exemplo, a fala, o nome das personagens, né? Em caixa alta, por exemplo, o travessão, a mudança de fala, entende? No gênero dramático também é importante a gente lembrar que não existem expressões que marcam passagem de tempo, nem de lugar, mudança de lugar, por exemplo. Então não vai ter aquela expressão assim no dia seguinte, na manhã seguinte, essas coisas. Por quê? Porque o que marca isso é justamente a fala dos personagens. Outra coisa também, nós teremos cenários, né? Nós teremos vários recursos que ajudam de fato o espectador, digamos assim, a identificar qual é o contexto daquela história que está sendo vivida ali. Beleza, galera? Depois nós temos aqui, diálogos e monólogos, né, que são as falas ali. A gente sabe que a fala das personagens é o motor do texto, então move a ação. Os monólogos revelam a interioridade de um personagem, galera. Diálogo a gente sabe que é uma conversa entre duas pessoas, né? Monólogo, apenas uma pessoa questionando, é como se a pessoa estivesse ali pensando alto, digamos assim. Então revela o que há no interior da pessoa ali, beleza? A gente tem aqui, segunda pessoa. O discurso dramático se dirige diretamente ao interlocutor, com o predomínio de tu, voz nas falas entre personagens, tá bom? Eles estão conversando ali entre eles, tá?
E também, né, gente, pode ser que converse também com o interlocutor, digamos assim, né? Certo, queridões? Depois nós temos as rubricas de didascália, certo? Que são as notas, orientações de ensinação, entradas e saídas de personagens, gestos, expressões, beleza? Muito fácil. Então, galera, no texto dramático você vai ter assim, pode ser entre parênteses, assim, por exemplo, na sala, por exemplo, ó, numa sala de estar. Aí, galera, por exemplo, numa sala de estar, aí eles podem fazer aqui uma descrição qualquer do ambiente, né? Numa sala de estar, TV à frente, um sofá logo atrás, plantas à lateral da TV, um tapete, parará, fulano e beltrano conversavam sentados no sofá. Isso aí, galera, conversavam, certo? Isso aí a gente tem as rubricas, tá? Que são instruções para os atores, tá bom? E, como a gente sabe, é um escrito para ser encenado. Então, galera, texto dramático se completa no palco. Cada palavra é pensada para a atuação e não apenas para a leitura, beleza? Então, a gente tem aquela interpretação das pessoas, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Esse conteúdo é muito simples, muito tranquilo. E quais são aí os elementos do gênero dramático, galera? Os elementos é muito fáceis, meus queridões. Olha lá. A gente tem os emissores e receptores, obviamente, né, gente? Então, no teatro, os dramaturgos, que são os autores, aliás, e os atores são os emissores da mensagem. O público, por sua vez, é o receptor, aquele que recebe, interpreta e sente a obra. O texto dramático se organiza em torno de 3 elementos fundamentais. Nós temos aqui os personagens, muito fácil, né? Protagonista, secundário, figurante, né? Nós temos aqui o espaço, que é o cenário, beleza? Onde a ação se desenvolve. E nós temos aqui também o tempo, que é a duração e a época da ação dramática, beleza, meus queridões? Muito fácil, muito tranquilo. E aí, quando a gente parte para a estrutura do gênero dramático, e galera, saiu uma separaçãozinha silábica errada aqui, vocês vão me perdoar por isso, coloque esse O aqui, por favor, galera. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a estrutura do texto dramático. Basicamente, a gente tem uma apresentação, tá, galera? Depois a gente vai ter o conflito e a gente vai ter o desenlace. Muito fácil, certo, galera? Até lembra também aquela estrutura clássica ali do texto narrativo, né? Que é aquele apresentação, complicação, clímax e desfecho. Mas esse texto, né, gente, é muito tranquilo, certo? A gente sabe que o que vai marcar a mudança dessas partes assim do texto, né, da estrutura do gênero dramático, é justamente a fala, a interação das personagens, a forma como a história se desenvolve, tudo, beleza? Muito tranquilo, galera, muito sossegado, muito fácil, muito bom. Então, quais são os capítulos, né? Como é que ele de fato se divide ali, como é que ele é classificado, meus queridões? A gente tem os atos e a gente tem as cenas. Então a gente poderia entender basicamente os atos. Imagina aí que você tem um livro, certo? Se você tem aquele livro, meus queridões, vocês vão ter as páginas, digamos assim, e vocês vão ter ali os capítulos, né? Então, galera, vamos entender que os atos são para o gênero dramático como se fossem ali os capítulos, tá? Galera, não, lembrando aí, tá? Como se fosse, não é porque, né? Não é que vai conter no gênero dramático ali capítulo e tudo, não é isso, tá bom? E aqui a gente tem as cenas como se fossem o que, galera? Como se fossem parágrafos, né? Parágrafos ali, partes, né? Tá bom, meus queridões? Então, muito tranquilo, muito sossegado, muito fácil aí. Olha lá. Os atos correspondem às grandes divisões de uma peça teatral. Cada ato normalmente marca uma mudança de cenário, uma nova locação, um novo tempo ou uma nova fase da ação. Uma peça pode ter um único ato, teatro moderno, ou vários atos, teatro clássico, com intervalos entre eles. Cenas. As cenas são subdivisões dentro dos atos. Elas marcam as entradas e saídas de personagens. E cada cena representa uma unidade da ação dramática. Exemplo, uma cena começa quando um novo personagem entra no palco e termina quando ele sai, ou quando o foco da ação muda completamente. Então imagine aí que você tem, por exemplo, Dom Casmurro. E a gente, galera, por favor, Dom Casmurro é um romance, tá? Mas se nós pudéssemos, por exemplo, fazer uma adaptação da obra, e a gente sabe que o início da obra, né,
Ela justamente tem aquela parte, né? Ela começa, digamos assim, com o Bentinho atrás da porta, escutando um diálogo, né? Escutando uma conversa que estava rolando ali, não é nem diálogo, uma conversa que estava rolando ali entre os integrantes da sua família, sua mãe, o agregado, o seu tio, né? Todos conversavam ali, existia uma promessa de que o Bentinho deveria ser encaminhado para o seminário como uma promessa ali, né, gente, de que as coisas dessem certo e tudo mais. E aí, no primeiro momento, a gente pode entender que um ato seria isso. Uma sala, os móveis, ele escondido, as pessoas conversando e tal. Quando a história se desenvolver, que sair daquele lugar, sair daquele cômodo ali e for para outro lugar, outro contexto, outra questão, a gente muda o ato, certo? Então, é como se mudasse de fato o capítulo, beleza? Tranquilo, meus queridos? Tá massa, eu espero que vocês estejam entendendo aí, né? E quais são os tipos de gêneros dramáticos que nós temos aí, meus queridões? Vamos lá, muito tranquilo, galera. A gente tem, a princípio, o gênero tragédia e comédia, tá bom? Então, olha só, tragédia e comédia, começa daí. A tragédia, meus queridões, ela representa acontecimentos de grande tensão e sofrimento, geralmente com finais funestos. Os temas derivam de paixões humanas, amor, honra, destino, e os personagens são nobres, heróis ou semideuses. Exemplo clássico, por exemplo, que a gente tem aí, né, galera? Hamlet, a gente tem Shakespeare, por exemplo, né, galera? Que são aquelas histórias, né, grandiosas, assim, né, que envolvem muita tensão emocional, muito sofrimento e tudo mais. Isso é tragédia. Então, aquela história, né, gente, que de fato causa muita catarse, digamos assim, tá? A gente tem a comédia também, galera, que são textos, como a gente sabe, de caráter humorístico, crítico e satírico, escritos para provocar o riso. Os personagens são estereotipados e as situações envolvem o cotidiano. No Brasil, a obra de Martins Pena, do século XIX, é um exemplo clássico desse gênero. Então a gente tem aí uma comédia, tá bom, galera? Muito fácil, muito tranquilo. Depois a gente entra aqui na tragicomédia, galera, na farsa e no alto, tá? Então olha só, gente, a tragicomédia, como a gente sabe, esse nome aí, né? Ela une elementos trágicos e ao mesmo tempo cômicos na mesma apresentação, né? O espectador ri, mas também se comove. Um exemplo contemporâneo é a peça Esperando Godot, né? De Samuel Beckett, beleza? Então a gente tem aqui, galera, aquela história, meus queridões, que vocês têm mesmo, em que as duas questões se misturam. É uma história grandiosa, de grande teor emocional, mas que a gente sabe que existe aquela, para quebrar ali um pouco daquela tensão, digamos assim, a gente vai ter a comédia também, certo, galera? Já a farsa, meus queridões, é uma peça curta de caráter crítico exagerado, né, gente? Então é tudo muito simples, né, galera? Que fala de situações do dia a dia, de forma caricata, né, gente? Então quando a gente tem, por exemplo, programas de humor, né, aqueles programas de apresentação de estúdio, né, que as pessoas estão lá, e aquelas histórias curtas ali, tudo isso pode ser chamado de farsa, beleza? E a gente tem os altos, tá bom, meus queridões? Olha lá, então quando a gente tem o alto ali, lembra, alto, quando a gente tem, por exemplo, o alto da Compadecida, ó, galera, padecida. O Alto da Compadecida, meus queridões, é aquele gênero, certo? Na verdade, toda vez que a gente encontrar alto aí, vocês já vão lembrar, né, gente? São textos curtos de temática geralmente cômica, formados por um único ato. No Brasil, Gil Vicente é o dramaturgo mais associado a essa forma com as obras do Alto da Barca do Inferno, tá bom? Na verdade, galera, aqui, só um adendo aqui, quando a gente estuda as escolas literárias, né, a gente tem ali na verdade, a gente vai ter aqui as escolas, né, o próximo conteúdo no qual a gente vai entrar. A gente tem aqui, por exemplo, o trovadorismo, né? Ó, aqui a gente vai ter o humanismo, tá bom? Lá na frente a gente vai ter o classicismo, certo? Aqui, trovadorismo, a gente está falando mais ou menos do ano de 1118, 1100, né? Certo? Passou o tempo, a gente está falando da Idade Média. Aqui, no humanismo, a gente está falando do ano de 1400. E o classicismo aqui, a gente estava falando mais ou menos do ano de 1500. Tá, meus queridões? Então, onde é que surgiu o alto aí, né, gente?
Aqui o nascimento do teatro português, eu vou deixar isso muito claro, o nascimento do teatro português, ó galera, veio aí nessa época, tá galera? Nascimento do teatro, ó, português, tá bom galera? Então a gente não pode dizer, certo meus queridões, que Gil Vicente é um estudioso aí, é um escritor, certo, da literatura brasileira. Por quê? Porque Brasil, os portugueses não estavam aqui ainda nessa época do humanismo, certo? Na verdade, isso aqui pertence à literatura portuguesa. Então façam esse ajuste aí, façam esse adendo aí, não caiam nessa. Tá bom, meus queridos? Fiquem ligados nessas partes aí, espero que vocês estejam bem atentos. Então já lembrem aí. Aqui a gente tem autos também, tá, galera? A gente tem vários. Por exemplo, quando a gente fala aqui do Auto da Compadecida, a gente está falando de um texto que foi escrito por um querido, né, escritor da nossa Academia Brasileira de Letras, que se chama Ariano Suassuna, tá galera? Ele tinha uma visão muito crítica do que vem a ser a cultura do nosso Brasil, do que de fato é Brasil, e ele era um profundo conhecedor, assim como muitos outros escritores do modernismo, do que de fato vem a ser Brasil, né? Ele dizia, tem uma frase muito legal que inclusive vocês podem até usar, uma citação muito legal assim, que vocês podem trazer para as redações de vocês, é a citação que ele falava assim, o Brasil é um país que pode ser dividido em duas categorias distintas: o país dos despossuídos e o país dos privilegiados. Tá bom, galera? Anota isso aí quando principalmente se fala sobre desigualdade. Tá bom, meus queridos? Tranquilo? O que a gente tem de gêneros dramáticos modernos ali, galera? Então, ó, quando a gente tem aqui, a gente pensa que isso está distante, que isso é uma antiguidade e tal. Não, galera, esse gênero ele evoluiu, certo? Se você assiste a algum filme, se você assistiu a alguma série, certo? Alguma produção audiovisual, digamos assim, você consome ainda esse gênero dramático, né? Então, olha lá, o texto dramático está muito presente no cotidiano dos estudantes, mesmo fora dos livros didáticos. Novelas e séries, roteiro de TV seguem estrutura dramática com atos, cenas e conflitos bem definidos. Filmes, por exemplo, certo? Teatro escolar, aquela apresentaçãozinha da escola lá que você ama, né? Que você ensaia, que você espera que dê tudo certo. Geralmente dá tudo certo mesmo, e aí fica ali gravado na memória, né, gente? Beleza? Isso aí tudo surgiu aí na época do gênero dramático, tá bom? Então vamos lá, só retomando o percurso aí do que a gente fez. A gente estudou aí, meus queridões, para finalizar nossa aula, a origem do gênero dramático, né? Grécia Antiga, século V a.C., como festas religiosas que causavam catarse. A gente viu as características, diálogos, monólogos, rubricas, fala com segunda pessoa, né, gente? Eles conversam entre eles ali, beleza? Estrutura interna, apresentação, conflito, desenlace. Estrutura externa, atos e cenas a gente tem ali, certo? E aí a gente tem a tragédia, comédia, tragicomédia, farsa e auto. Beleza, meus queridões? Então a gente tem 5 subgêneros, digamos assim, atenção nessa parte, né? E o objetivo dela era causar ali, digamos, a catarse, tá bom, gente? Beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo, meus queridões. Por hoje é só, eu espero que vocês estejam conseguindo entender tudo que foi passado, tudo que foi estudado. Continuem estudando, galera, esse estudo de vocês vai valer a pena. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais, meus queridos, tchau!